Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 27 de abril de 2021 e a notícia do dia é a falta das doses da Coronavac em diversas regiões do estado, principalmente aqui em Porto Alegre. Diversos postos, se não todos, já acabaram as doses da Coronavac. Qual que é o problema? Primeiro, a vacinação não vai ser interrompida, porque a gente ainda tem muitas doses da vacina da AstraZeneca para dar a primeira dose e continuar com a campanha de vacinação. Mas o problema é para aquelas pessoas que já tinham recebido a primeira dose da Coronavac e deveriam agora receber a segunda dose da Coronavac, porque a gente sabe que não pode receber a primeira dose de uma vacina e a segunda dose da outra. Então, essas pessoas estão agora impossibilitadas de receber a segunda dose. Mas o que eu quero fazer com esse vídeo? Eu quero acalmar essas pessoas, mostrar para vocês, falar para vocês que fundamentalmente não tem problema, a gente não precisa se preocupar, porque a proteção individual está garantida, mesmo que o intervalo entre uma dose e outra seja maior do que 28 dias, tá, pessoal? Então, vamos lá, vamos ver esse gráfico aqui. Então, esse gráfico eu tirei hoje de uma live do Ricardo Palacios, que é um dos pesquisadores principais do Butantan no que diz respeito à Coronavac, e ele meio que nos mostra por que a gente escolheu 28 como o intervalo entre as duas doses. Então eu quero entender esse gráfico aqui junto com vocês e explicar por que a gente pode sim atrasar um pouco mais a vacinação na segunda dose. Olha só, o que esse gráfico está dizendo? Dia 0, as pessoas tomam a vacina. Então, mais ou menos a metade tomou a vacina, mais ou menos a outra metade tomou placebo. E aqui, essas duas curvas são a porcentagem dos participantes que ficaram com a doença Covid-19 ao longo desses dias. Então a gente observa o quê? Que aqui nos primeiros 14 dias, os dois grupos meio que subiram juntos. Ou seja, não existe uma imunização garantida pela vacina nos 14 primeiros dias. Como a gente já sabia, né? Uma dose só não garante imunização completa e também não garante nenhuma imunização nos primeiros dias. Agora, entre 14 e 28 dias, a gente observa que a curva azul continua crescendo no mesmo ritmo. Olha só, a curva azul o estudo inteiro fica crescendo no mesmo ritmo. Por quê? Porque aqui o pessoal tomou placebo, então não está imunizado e está exposto à Covid-19, então é razoável que seja uma curva praticamente linear, dado que não é um grupo que está junto, né? Se fosse um grupo, todo mundo, esses 6 mil pessoas convivendo, aí o crescimento poderia ser exponencial, mas só que como cada um está na sua casa, está no seu ambiente, esse crescimento linear é bem justificado. Agora, a curva vermelha não. A curva vermelha fica quase horizontal, olha só. Até aqui os 28 dias, daí tem um leve avanço, aí volta a ser praticamente horizontal até aqui 44, 45 dias, e aí sim a curva vermelha começa a subir lentamente. Então o que quer dizer isso? Quer dizer que nesse período aqui de 14 até 40 e poucos dias é o período onde a vacina, só uma dose, está fazendo efeito, onde a gente tem imunidade, uma imunização boa, só com uma dose da vacina. E aqui no 28 foi quando um pouquinho depois teve alguma pessoa, alguns casos entraram, mas só que não foi uma coisa que começou a subir a partir do 28. Ela fica horizontal até aqui 44, 45 dias. E agora eu vou dizer uma coisa que vocês, que é o mais importante. Como é que é medida a eficácia de uma vacina? A eficácia de uma vacina, ela é medida fazendo o quociente desses dois números. O número de pessoas infectadas no grupo placebo e o número de pessoas infectadas no grupo da vacinação. Ou seja, a distância entre essas duas curvas é um dos fatores principais para medir a eficácia da vacina. E observa o seguinte, observa que a distância aqui no 28 dias, ela
proporcionalmente, e é importante a palavra proporcionalmente, é menor do que a distância aqui no 42 dias. Em outras palavras, a eficácia da vacina com 42 dias de diferença é maior do que a eficácia da vacina com 28 dias de diferença. Então, pessoal, não tem esse prejuízo se a gente atrasar 2 semanas, até umas 3 semanas, não tem prejuízo nenhum. Inclusive, tem um pouquinho de benefício, segundo esse gráfico aqui. E aí, se atrasar mais do que 3 semanas? Olha só, a curva continuou crescendo, Álvaro. Só que olha só, essa curva vermelha está crescendo, mas está crescendo numa velocidade menor do que a curva azul. O que isso significa? Que mesmo atrasando mais, a imunidade, a eficácia continua a mesma do que estava aqui nessa época de 44, 45 dias. Então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que é para a gente pegar. Bem, então todo mundo vamos se vacinar com 42 dias de diferença? Não, não é isso que eu estou dizendo. Por quê? Porque existe uma diferença muito grande entre a campanha de vacinação, que é uma questão coletiva de proteção da sociedade como um todo, e para a campanha de vacinação, os 28 dias são fundamental para vacinar o maior número de pessoas, e não só vacinar, para imunizar o maior número de pessoas no menor intervalo de tempo possível, garantindo uma proteção muito forte para essas pessoas. Mas, individualmente, a gente poderia se vacinar com 42, 45 dias de diferença e até teria, assim, uma diferençazinha pequena para melhor na nossa imunização. O que eu estou dizendo? Estou dizendo mais ou menos o seguinte: a gente saiu de uma questão coletiva para uma questão individual. Por quê? Quando está faltando a minha dose, e aí eu estou me preocupando com a minha imunização, eu saio do coletivo e eu entro no individual. E aí eu estou dizendo para vocês, essa preocupação a gente não precisa ter, porque pelo contrário, a minha imunização, se eu atrasar mais uns 10, 15 dias, vai ser até um pouquinho melhor do que se eu tivesse tomado a segunda dose exatamente no tempo de 28 dias. Ou seja, pessoal, fica tranquilo, daqui a 10 dias já vai ter essas doses de novo disponíveis, porque o Butantan já está fabricando uma nova remessa para mandar, e eu tenho certeza não, e eu espero que a quantidade seja suficiente para todas as pessoas que já tomaram a primeira dose tomarem a segunda dose. Mas eu sei que é chato a gente esperar mais tempo, que a gente quer ficar imunizado o quanto antes. Mas o que eu estou dizendo, de novo, pela, sei lá, 10ª vez nesse vídeo, não é para se preocupar, porque do ponto de vista individual, a imunização se mantém, tá, pessoal? Bem, era mais ou menos isso que eu queria falar. Eu fiz um vídeo meio rapidinho, até ficou mais longo do que eu gostaria, mas qualquer coisa, deixa aqui nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.